Olá, gente, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar em mais uma live da Fraterna. Ver quem vai entrar aí, eu não sei. Boa noite para quem está entrando e começando. Uma live do GAM, uma live especial hoje, em comemoração. Comemoração não, mas em campanha. Obrigada. Em campanha ao Setembro Amarelo. Boa noite, Michel, boa noite, Eli. Obrigada por vocês participarem, por vocês estarem aqui mais uma noite, mais uma live do Gama, uma live de conhecimento, falar sobre saúde, né? Saúde é tão importante pra gente. E conhecimento nunca é demais. A gente poder, além de nos ajudar, ajudar ao próximo, principalmente, tá? Uma boa noite a todos, todo mundo que tá entrando. Já clica no aviãozinho aí do lado, compartilha, chama o pessoal, porque é um tema importante, é um tema de grande relevância que a gente precisa conhecer e saber para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, Setembro Amarelo é um assunto bem sério e, por favor, gente, compartilha que vai ser muito importante. Então, vamos lá, uma boa noite. Agora já são 8h30, 8h32, eu acredito. E eu quero agradecer a todo mundo que tá aí. Hoje a nossa live vai ser sobre o Setembro Amarelo, tá? Só recordando para quem tá entrando agora. Saudades, Ale, saudades também. Um grande beijo. Vê se o som tá bom. E, vê se o som tá legal, né? Vê se tá bacana, me dá um retorno aí. Mas eu acredito que sim, que até agora ninguém reclamou. Normalmente quando o som tá legal, vocês reclamam rapidinho, né? Nossa convidada de hoje é a psicóloga Cláudia. Acho que todo mundo já conhece, Cláudia Foz. Acho que eu falei certinho, né, Cláudia? Sim. E ela vai falar sobre o Setembro Amarelo, tá? Inclusive eu estou de amarelo, tanto eu quanto ela, pra poder... Tá tudo ok? Obrigada, Eli. Tanto eu quanto ela estamos de amarelo, tá? Em homenagem a essa campanha. E, por favor, gente, compartilhem, ajudem a gente a divulgar essa live, porque é importante a gente transmitir essa mensagem, tá? Esse conhecimento para todos, tá bom? Então, acho que antes da gente iniciar, não sei se você quer fazer a prece, Cláudia, antes de eu passar, ou eu faço, não sei, eu acho que a gente já pode começar com uma prece antes, né, pra ficar uma coisa... Você quer fazer, Cláudia? Oi? Pode falar, pode falar. Eu faço, não tem problema. Eu acho que a gente pode começar com uma prece. Bastante, eu vou te dar. Gente, ó, é que a Cláudia tá aqui do meu lado, tá? Então por isso que eu tô olhando pro lado aqui, falo com ela. Aí ela aqui, ó. Daqui a pouco nós entramos, mas eu vou deixar a Van falar bastante, fazer a oração, né? Porque depois vocês vão cansar de me ouvir. Antes, rapidinho, só pra recordar, pessoal, todo último sábado do mês a gente recolhe cesta básica para as famílias assistidas, tá? Lembra? Eu sempre faço post, toda semana eu Edi, para recordar vocês, a Aure que trabalha duro com toda a equipe dela para poder ajudar essas famílias. Então, por favor, quem puder nos ajudar, tá? Quem vai até a casa pode doar 1 quilo de alimento não perecível. Se puder doar a cesta completa, nossa, vai ser super bem-vindo. O que vocês puderem é de grande ajuda. O que for, não importa. Se não pode ir até lá, doem em quantia, tá? Ou a quantia que vocês puderem já é o suficiente, já nos ajuda demais, tá? Então, o Pix da Fraterna, nós temos, além do CNPJ, que é o número bem comprido, o mais fácil, o e-mail é fraterna@gmail.com só. Eu ia falar BR, mas não tem BR. É fraterna@gmail.com. Olha, facinho. Doa a quantia que vocês puderem, tá? Nos ajuda demais. Inclusive, agora sábado, eu acho que esse último sábado do mês, se eu não me engano, né? Então, a entrega vai ser esse sábado e a gente sempre está precisando, tá? Todo mês a gente precisa, a gente faz essa arrecadação, esse trabalho tão bonito que a assistência social realiza, ok? Então vamos começar com uma prece. Acho que a gente já tá com um número, o pessoal tá chegando, tá entrando, a gente pode começar com uma prece. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, pedir para Ele nos acompanhar, iluminar esse momento, agradecer por essa oportunidade de conhecimento, porque é um assunto sério sobre o Setembro Amarelo, para a gente poder ajudar tantas e tantas pessoas que passam por problemas, dificuldades, principalmente nessa fase da vida que estamos vivendo, em pandemia, pessoas que perderam emprego ou que estão se refazendo,
enfim, não importa o motivo, mas precisam desse apoio, dessa ajuda, tanto da espiritualidade como de nós mesmos, né? Então, agradecer esse momento, que a gente tenha lucidez e compreensão para todo ensinamento que vamos ter hoje. Amém. Ok? Bom, então, gente, vamos começar a nossa live do Gama, tá? Para quem não sabe, o Gama, só para recordar, é sobre saúde. Então, todo mês a gente vai trazer um assunto diferente. Esse mês é sobre o Setembro Amarelo, tá? E nada melhor do que uma psicóloga para poder falar sobre isso. A nossa querida Cláudia Foz está aqui do meu lado. Eu vou passar para ela. Seja bem-vinda, Cláudia, à casa que ela já é trabalhadora. Obrigada. E é isso, gente. Qualquer pergunta podem ir mandando que eu vou acompanhar aqui, tá bom? Beijo, beijo. Prontinho. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigada, né, por vocês estarem nos assistindo. E é uma live, é um bate-papo. Fiquem à vontade para vocês enviarem perguntas, né, para sanar algumas dúvidas, porque nós sempre, quando a questão não é conosco, né, sempre tem alguém próximo no qual a gente pode ajudar, pode orientar também. Então, assim, essa live eu vou falar sobre, né, o Setembro Amarelo, mas fiquem à vontade também para participarem aí caso tenham dúvidas. Bom, por que Setembro Amarelo, né? Aí, antes de tudo, quero agradecer esse convite da Fraterna também, tá? Porque é uma oportunidade grande para a gente disseminar informações e contribuir muito aí para a saúde de todos. Bom, qual que é o motivo do Setembro Amarelo, né? Essa campanha, a gente sempre chama de Setembro Amarelo, quando a gente faz essa comemoração, é uma campanha para a valorização da vida. Bom, se nós estamos fazendo uma campanha para a valorização da vida, é porque há uma outra ponta no qual, né, não está acontecendo essa valorização. E é justamente esse trabalho que eu venho fazer aqui com vocês, né, ele está muito voltado para a psicoorientação, a psicoeducação, para a prevenção do suicídio. Só que para nós fazermos essa prevenção do suicídio, é necessário a gente conhecer o como, né? Como nós vamos prevenir, como nós vamos ajudar o nosso próximo, né? E por que será que algumas pessoas ficam tão desesperançadas, né? A ponto de pensarem em abreviação da vida. Peço desculpa para vocês, se fosse presencialmente, né, teria o slide para vocês acompanharem. Não conheço bem os recursos do Instagram, então não está sendo possível projetar para vocês a tela, mas quem sabe não vai faltar oportunidade, tá bom? Bom, o Setembro Amarelo é muito importante, né, que a gente fale sobre esse assunto. Tem muitas pessoas que a gente fala assim, mas o tema é suicídio, né, é um tema pesado, falar sobre isso é ruim. Na verdade, é preciso falar sobre as questões que levam uma pessoa à desesperança. Então é necessário que nós saibamos, né, ouvir, tomar conhecimento e saber como ajudar. Porque o importante é que para quem esteja sofrendo, passando por algum problema, essa pessoa ela saiba que ela não está sozinha. Ela está em sofrimento, mas tem outras pessoas que têm conhecimento. Geralmente a gente fala que é um apoio familiar, né? E muitas vezes quando a gente fala grupo de apoio, a família são amigos, são pessoas próximas, né? Então é muito importante a gente dissemine essa informação de que a pessoa não está sozinha, que há um ombro ali para que ela possa conversar, né? É necessário que a gente adquira conhecimento para a gente também saber acolher e valorizar a vida. Bom, não seria uma campanha, né, formal, não teria como a gente disseminar informações se também não houvesse uma legislação que abraçasse essa questão, né? Na verdade foi por necessidade e pelo alto volume, né, de adoecimento e de fatos, né, que foi criado toda uma legislação em torno disso. Então existe a portaria 1271 de 2014, que tornou obrigatória a notificação de todas as tentativas de suicídio. E o que acontece? Isso, na verdade, acabou nos trazendo, né, estatísticas.
Então, assim, tem muitas pessoas que ainda acham, né, que quando a pessoa passa por uma situação dessas, ou de tentativa, ou do próprio suicídio, tem gente que ainda fala, é frescura, é desvalorização da vida, né? A pessoa não está fazendo esforço. Ainda bem que tem as estatísticas que acabou contribuindo também para que fosse feito, né, todo um acolhimento, né, tanto médico, também, né, de acolhimento em vários locais de saúde, né, hospitais, a própria escola. Hoje existe uma outra lei, né, a 13.819 de 2019, que ela, a primeira portaria que eu falei todos os profissionais de saúde, todos os ambientes de acolhimento de saúde têm a obrigação, né, de acolher, mas também notificar, para gerar estatística, mas é importante, porque aí tendo um volume, né, sabendo o que está acontecendo, nós temos que tomar também providências. Essa outra lei que eu falei, que é de 2019, ela tornou a notificação compulsória também obrigada nas escolas, né? Então, assim, se hoje tem uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto, né, em uma universidade, que ele está passando por alguma situação ou relata, né, intenções, é necessário ser notificado no sistema da saúde. Então, os profissionais, as pessoas envolvidas, essas entidades sabem disso, né, dessa obrigatoriedade, e passam a fazer o relato em prol também do acolhimento daquela pessoa, né, que está passando por alguma questão. E isso também, essa lei, ela inseriu os conselhos tutelares, tá? Porque antes não havia essa obrigatoriedade e agora há, tá? Para essas unidades. É uma parte um pouco burocrática, mas muito necessária que exista. Então, como nós falamos de Setembro Amarelo, sobre o que mesmo que nós estamos comentando, né? O que acontece? Porque assim, eu estava falando sobre suicídio, mas ninguém chega ao suicídio antes de ter passado por uma outra etapa, por várias etapas, né? Várias situações que levem essa pessoa a desvalorizar a própria vida. Então, nós estamos falando que ocorreu, né? O que eu quero apresentar para vocês é que para a pessoa chegar a um ponto desses, houve uma alteração na saúde mental dela. Isso é muito sério, né? Porque isso pode acontecer com todos nós, né? Se nós não tratarmos a tempo, se não formos acolhidos a tempos. Então, é necessário que a família, amigos, empresas, fiquem sempre atentos em relação aos sinais que uma pessoa pode ir apresentando, as mudanças de comportamento que ela pode ir apresentando, né? No decorrer do dia a dia, do trabalho, né? No estar com a família e muitas vezes não estar, que acontece muito, há um afastamento daquela pessoa, porque ela, na maioria das vezes, ela chega, né? Ocorre um quadro depressivo, então ela tende a se fechar. Então é importante que a gente saiba, né, que é uma questão mental, para que a gente também possa acolher e ajudar. Bom, quais são os sinais que nós podemos perceber, né, que são alterações de emoções, comportamentos que vão acontecendo com o outro? Gente, eu tô falando com o outro como se nunca acontecesse com a gente. Então, eu vou falar os sinais, né, mas fiquem atentos, muitas vezes somos nós, né? Quem aí já não passou por um desemprego? Quem não passou pela pandemia, né? Daqui a pouco eu vou entrar, né, nessa parte aí dos possíveis, das possíveis situações, né, de vulnerabilidade que nós vivenciamos e que depois a gente acaba apresentando alguns sinais de que nós fomos... nós passamos por um sofrimento, né? Então nós começamos a apresentar uma modificação no nosso modo de ser. Bom, esses sinais podem ser um sentimento de vazio, sentimento de tristeza. Só que assim, a tristeza é normal, todos nós podemos sentir, só que é uma tristeza além, né? É uma tristeza prolongada também. Sentimento de solidão, isolamento, a pessoa começa a se isolar, como eu estava falando para vocês, uma dor, né? Então, assim, a pessoa começa a sentir vários sintomas de dores no corpo e nem sempre é porque tem algo É que assim, muitas vezes, o termo seria uma dor emocional, mas existe a dor real, de fato, né? Do adoecimento do organismo,
Mas tem uma dor emocional também, porque vai causando um desequilíbrio naquela pessoa. E eu não gosto muito de ficar falando assim, ou é mental, ou é emocional, porque nós somos um todo. Nós somos seres biopsicossocial, né? Então, biológico, psicológico, social e o espiritual também. Então, quando esses setores estão desequilibrados, nós começamos a adoecer. Um outro sinal que dá para perceber também que a pessoa não está bem é quando ela começa a apresentar muito medo. Gente, todos nós temos que ter medo. O medo, na verdade, ele é um instrumento de segurança. Mas quando isso acontece em excesso, é sinal de que a pessoa ela está fora do controle dela, tá? Angústia, desespero, sentimento de ausência. Eu estou aqui, mas eu não me sinto fazendo parte disso tudo. É como se eu estivesse assim, eu só estou passando por aquela família, por aquela, né? A pessoa ela começa a ter um sentimento de que como se ela estivesse se distanciando da realidade. A falta de diálogo, né, e falta de comunicação também, tanto na família, nos grupos, né? A gente costuma falar muito que é família, porque a família é o grupo mais próximo que nós temos de socialização. Mas muitas vezes o afastamento, a falta de comunicação dentro de trabalho, dentro dos grupos sociais, dentro dos grupos que muitas vezes são os grupos que segregam, né, que acabam afastando as pessoas, fazem com que essa pessoa também ela acaba, né, se fechando mais. Então ela deixa de ter esse diálogo, deixa de comunicar, ela não se sente tão à vontade para ter um diálogo com o outro e falar o que está acontecendo com ela. Outros sinais também são os sentimentos de menor valia. É quando a pessoa ela começa a se desvalorizar, né? Então ela começa a sentir assim que para que eu tô aqui? Para que eu sirvo? Né? Acho que vocês podem de repente lembrar de alguém que tenha falado isso, tenha tido essa expressão, né? Sentimento de falência, está muito próximo de menor valia, mas é assim, a pessoa achar que ela não tem condições de nada, ela não serve para nada, né? E que ela está falindo também em várias áreas da vida dela, no profissional, no familiar, no social, né? Só que na verdade tudo isso está dentro de um adoecimento já. Não que ela seja uma pessoa, né, sem valor, ou seja uma pessoa sem competência. Na verdade faz parte desse adoecimento. Então esses são os sinais que eu estou falando que fazem parte já de um quadro de adoecimento. Ansiedade é uma outra, um outro sentimento que nós temos, que ele é necessário. A ansiedade salva a vida. A ansiedade é uma porteirinha que ela mostra pra gente assim, olha, né, isso aqui tem alguma questão aqui, né? Nos ensinando muitas vezes para não ir além, para dar uma parada, para refletir. Só que o excesso de ansiedade é como se fosse uma sirene ligada a todo momento, né? Que gera muita angústia, gera muito sofrimento, gera sensação de morte. Né? A pessoa acha que ela vai ter em algum momento um ataque. Então, assim, a ansiedade não é ruim, é o excesso de ansiedade que é perigoso. Autolesão, automutilação, é que a pessoa já está tão adoecida que muitas vezes ela vai lidar com a emoção dela se machucando. Né? Então, assim, se algum familiar, se algum colega percebe que o outro está partindo para esse ponto, muitas vezes não percebe, tá? Muitas vezes a pessoa faz toda essa parte de autolesão, que seria automutilação, né, escondido, né? Mas percebendo, é necessário conversar com essa pessoa e é necessário procurar um profissional médico também. Bom, eu falei vários itens, todos eles, porque o próximo que eu vou falar é depressão, mas uma boa parte de tudo que eu falei, ele se apresenta na depressão. Mas para vocês verem assim, muitas vezes a pessoa não está depressiva ainda e ela já está apresentando vários sinais, tá? Então, um outro quadro que se apresenta é a própria depressão em si, né? A sensação de quase morte, eu falei agora há pouco, que é um sentimento quando a pessoa fica muito angustiada, com ansiedade lá em cima também, né? Então a sensação que ela tem é de que vai acontecer algo, que ela vai morrer. Então ela entra em pânico. Um outro sinal é quando a pessoa ela está desistindo. Então se a gente percebe, a gente está conversando com a pessoa e a fala dela, o comportamento dela é sempre de desistência, nós temos que ficar atentos para poder ajudar. Todos esses sinais que eu estou falando é para que nós ficamos atentos a nós ou ao outro, né? Porque tudo isso está sinalizando para a gente que nós não estamos bem,
ou que o outro não está bem. Então, são através desses sinais que a gente pode, percebendo, a gente pode buscar uma ajuda ou ajudar ou se autoajudar também. O preconceito, gente, é horrível, né? Então, o preconceito, ele faz com que as pessoas também acabem adoecendo, né? E se afastando da sociedade, se sentindo diferente, né? Então, é um outro sinal no qual muitas vezes até a pessoa mesmo que está adoecida, ela acaba achando que, né, ela tem uma questão aí de preconceito com ela mesma, achando que ela tem que se afastar. Então, tem o preconceito externo, né, mas tem também a forma como a gente se sente. Então, ele também é um sinal, né, quando a gente percebe que isso está ocorrendo com a gente ou somos nós que estamos atuando dessa forma. São comportamentos, né, que acabam levando ao adoecimento. A não aceitação do outro ou de nós mesmos, né? Muitas vezes nós não nos aceitamos, nós elencamos tantos defeitos, nós vemos só o ruim em nós, né? Isso é um sinal de adoecimento. Ou quando um grupo não nos aceita e nos exclui, né? Vai promover também um adoecimento no outro. Nós somos seres humanos, o ser humano, por mais que fale assim, eu vivo independente, eu não preciso de ninguém, há um grande engano aí. Né? Todos nós precisamos, nós sentimos necessidade, e agora durante a Covid, né, quando houve um distanciamento maior, nós percebemos o quanto é importante fazer parte, o quanto é importante estar com alguém, o quanto é importante conversar, o quanto foi difícil, né, trabalhar em casa. Tem o lado bom e tudo, mas tem aquele, né, hora do cafezinho, hora de um diálogo, né, o participar de algo. O sentimento de não pertencimento, né? É um outro sinal também no qual a pessoa ela se sente muito alheia a tudo que está acontecendo, né? Então ela vai adoecendo também por causa dessa, não por causa dessa questão, isso daí é um sinal, mas assim, ela se percebe não pertencendo a mais nada e aí vem aquela desvalorização, assim, não é uma coisa ou outra, tudo isso que eu estou falando pode acontecer numa mesma pessoa, uma boa parte de tudo isso ao mesmo tempo, não dá para falar que é só um ou dois ou três, mas muitas vezes assim, mais de dois, mais de três sinais desses, é sinal que a pessoa está adoecida. E aí nós precisamos, né, realmente ajudar. Excessos de obrigações, né? Nós vimos durante o Covid agora os profissionais trabalhando bastante, vários profissionais de várias áreas, né? O excesso, então assim, vem o cansaço, vem a estafa, o estresse, né? E ocorre o adoecimento também, e muitas vezes por excesso de obrigações, cumprir metas demais, tudo isso quando não equilibrado, quando isso não muito bem administrado, a tendência é que a pessoa ela desenvolva sim algum adoecimento. Por exemplo, todos os excessos de obrigações, cobrança demais, e se a pessoa começa a sentir que ela não é boa o suficiente, ou que ela não vai dar conta, começa a gerar todo um quadro de estresse. Aí a gente poderia caminhar até assim para um sinal de Burnout, que é a síndrome de Burnout, onde a pessoa ela tá tão estafada, tá tão cansada, que ela começa a sentir que ela não é boa o suficiente, tá? Isso leva a um adoecimento. Um outro sinal também é quando a pessoa ela tá muito focada sempre é um sinal, mas que leva, né, um comportamento da pessoa que leva ao adoecimento. Ela fica tentando só atender as expectativas do outro. Isso se torna tão cansativo, tão estressante, que pode levá-la, né, a uma estafa, a um adoecimento. Bom, dentro uma boa parte desses sinais, né, que eu falei, eles também se apresentam dentro da depressão, tá? Geralmente a depressão maior é que vai levar às piores consequências, né? Quando não tratada. Por isso, assim, que eu falei os sinais para a gente ficar atento, para que possa ir até um profissional, buscar uma ajuda e cuidar, né? Dentro do quadro de depressão, muitas vezes pode acontecer episódios que a gente chamaria episódios psicóticos. Por exemplo, assim, dentro da depressão a pessoa começa a ouvir vozes, que a gente chama de alucinações auditivas, né?
Ela pode começar a ouvir vozes. Então, nós estamos, né, fazendo essa live numa casa espírita, nem sempre é espiritual. A gente tem que saber separar muito isso, né? Muitas vezes é uma alucinação auditiva que ela está ali, e essas vozes, além de falar coisas ruins, acabam, né, essa pessoa vai entendendo, vai ouvindo que ela tem que cometer algo contra ela mesma. Daí porque da importância de procurar um profissional. Nesse caso é o psiquiatra, tá? E quando a pessoa ela é acolhida em consultório, quando é medicamentado, ou muitas vezes o psiquiatra mesmo orienta, né, que busque um psicólogo, né, e a pessoa ela é ouvida, ela consegue colocar todo esse sofrimento para fora e desabafar as angústias, né, a tendência é ir amenizando e chegar melhor. E muitas vezes é necessário sim entrar com medicamento, né. Pode ocorrer também na depressão os delírios, né, que são as sensações que a pessoa pode ter dela estar sendo vigiada, perseguida, né? E aí desenvolver vários outros quadros também. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Se a pessoa começa a ouvir vozes, ela pode entender que, né, naquelas vozes, ou pode ouvir que ela tem que dar cabo da vida dela. Então a gente está falando de Setembro Amarelo justamente, né? É uma campanha para orientação, para ajuda, para que a pessoa busque ajuda antes de partir para uma atitude tão que possa, né, causar um mal maior, tanto para ela, né, e como para a família. Eu tinha um vídeo maravilhoso, eu não vou conseguir apresentar para vocês, mas eu quero indicar. Eu imagino, assim, eu posso até passar para a Fraterna, para que depois ela divulgue para vocês. Foi um vídeo criado por uma médica de Curitiba, no Paraná, no qual ela coloca um adulto, né, fazendo o papel aí do responsável, direto no celular. Por que eu quero trazer isso, né? Lembra que eu falei para vocês que a comunicação ela é muito importante? Então, a comunicação ela tem que começar, de berço, né? A atenção para um filho, né? Para um pai, um companheiro, para um familiar, ela tem que ser constante, né? Então esse vídeo mostra a criança tentando de tudo quanto é maneira chamar a atenção dos pais, né? Conversar, dialogar, e o adulto ali tá só no celular. Quer dizer, o importante é ele responder para um chefe, é ele conversar com um colega, ver vídeos e tudo, e aquela criança, ela é o mais importante. Ou aquele filho adolescente é o mais importante. Então é lógico que todos nós temos os nossos momentos que a gente pode até considerar que o uso do celular, de uma TV, né, de algum outro aparelho, é o nosso momento de distração. Só que o perigo está no excesso. Esse vídeo é maravilhoso, eu vou enviar para a Fraterna, né, e aí quem sabe conseguir disseminar. Caso vocês queiram procurar também, pode estar no Google, né, ele é da Associação Brasileira do Hospital das Clínicas do Paraná. Mas eu espero, é uma pena, né? Não poder apresentar para vocês hoje, mas fica também para um outro momento. Opa, começou a passar o vídeo aqui. Por que Setembro Amarelo, essa campanha ela é tão importante, né? Porque os índices de suicídio, eles aumentam a cada ano. Tem todo um trabalho de várias organizações, dos países também, né, dos seus governos, né, para a gente fazer campanhas educacionais, tratar esse assunto com a maior seriedade possível, tratar da melhor maneira possível, né, com muito respeito, para que a gente consiga diminuir o risco. Hoje, infelizmente, né, estou puxando um gráfico aqui que são estatísticas de 2018, né, nós temos o índice de suicídio é sempre maior nos homens, né? Então aqui na época era 76%, né, de suicídio de fato, e das mulheres 24%. A faixa etária geralmente, a faixa etária existe, se for ver por índice, existe em várias idades, tá? Mas o maior volume fica entre os 20 aos 60 anos. Nós encontramos sim históricos, tá? Acima dessa idade, mas o índice maior, o volume maior de ocorrências está nessa faixa de 20 a 60 anos. Então, assim, é um público que nós temos que ficar muito atento.
Quais são os fatores de risco que pode levar a uma pessoa ao suicídio? Como eu estava falando para vocês, o quadro depressivo, né, é um adoecimento e leva. Só que sempre a pessoa vai desenvolver um suicídio, vai desenvolver a depressão, nem sempre, mas sempre há um abalo aí. Quando há um abalo, né, na nossa saúde mental, a pessoa pode sim, de fato, correr esse risco. Mas eu quero trazer para vocês que muitas vezes a separação de pessoas queridas, né, a situação é tão forte para uma pessoa lidar que ela pode, de repente, não valorizar a própria vida. Então, o término de relacionamentos, então as separações em gerais, né, os lutos, né, muitas pessoas, como elas não, em determinados momentos, né, podem não estar lidando bem com o seu emocional ou não ter desenvolvido habilidades necessárias para lidar com o emocional, acabam cometendo, né, esse ato contra a própria vida, mas porque não tem o emocional ali sendo trabalhado. Daí por que é necessário buscar ajuda? Eu falei a perda, né? Tem a separação de pessoas queridas, mas também tem a perda de familiares, de pessoas próximas, né? Autocobrança, eu falei para vocês, né? Então, assim, o excesso de conteúdo, de pressão para alcançar resultados, muitas vezes pode fazer com que a pessoa ela sinta assim que ela não dá conta, é muita coisa, né? E entrar em desespero, né? É sempre importante a gente ficar de olho, é sempre importante as empresas fazerem um trabalho, né, com seus funcionários, né? Porque uma coisa é uma meta, a outra coisa é a vida, né? Então nós temos aqui, essa campanha é de valorização de vida, né? Então é importante que nós olhemos para nós e passamos a perceber o valor que nós temos, a nossa existência. Desemprego, dificuldades financeiras, né? Pode levar, né, a um fator de risco. Uso abusivo de drogas, né? Porque a pessoa fora do controle dela, né, pode vir a fazer qualquer coisa, né? Então é necessário também buscar ajuda. A presença, né, de um transtorno mental, né, o desenvolvimento de transtorno mental, como eu falei para vocês, várias pressões, várias situações pode levar, né, a um transtorno. Então é necessário buscar ajuda. A violência doméstica, nós temos infelizmente visto, né, que tem aumentado muito, né, que seja por convivência ou não, né, maior durante a pandemia, não seria justificativa, né? Mas assim, algo está acontecendo, então nós temos que ficar atentos sim e buscar ajuda. Bullying, né? A gente fala assim, bullying só acontece na escola? Não, bullying acontece em vários lugares, acontece no trabalho, acontece em mídias sociais. Então, é necessário fazer um trabalho, né? Tanto de reconhecimento de uma situação, quanto de fortalecimento também das pessoas, né, para que o bullying não seja maior que elas. Essa é a verdade, né, que nós temos que nos fortalecer para que a gente possa lidar com essa situação de uma maneira muito assertiva, né, e respeitosa também, então não deixar que isso aconteça, né. Racismo, xenofobia, situações de abuso ou exploração sexual. Para vocês verem, então assim, é só sobre depressão que eu vim falar para vocês? Não, mas assim, é necessário que a gente saiba, né, que existem várias outras situações que podem levar a pessoa, né, a cometer o suicídio. Dificuldades diversas, intolerâncias na família, intolerância da sociedade, de comunidades, né? Uma própria não aceitação da orientação, né, da identidade de gênero do outro, ou até mesmo da própria, a pessoa não se aceita, né? Então, nós temos que aprender cada vez mais a acolher o nosso próximo e não julgar, né? Quem somos nós para ficar apontando, né, o dedo para o outro, né? Ninguém aqui é perfeito, não existe uma pessoa perfeita. Bom, outros sinais, são sinais, né, que eu vou falar para vocês agora, que dá para a gente perceber que a pessoa ela está caminhando, né, para pensamentos suicidas, né, tá ruminando ali, né, as possibilidades. Quando a pessoa ela fala muito sobre suicídio, sobre morte,
né? Quando começa a falar muito sobre isso, é lógico que o diálogo é importante justamente por isso. Por que aquela pessoa está falando sobre isso? Por que ela está falando sobre a morte? Por que ela está comentando, né, uma determinada situação? Então o diálogo ele é maravilhoso porque a gente pode até perceber que de repente a pessoa, o que está acontecendo ali, ela está buscando informações, mas assim, numa maneira mais instrutiva. Mas quando acontece muito, é repetitivo, a gente tem que tomar cuidado. O afastamento de amigos e familiares, eu já falei. Gente, ficar ouvindo música, quando uma pessoa ela não está bem, ela está mais negativa, muitas vezes, ou ela escreve músicas negativas, textos negativos, ou busca ouvir músicas muito negativas, começa a escrever cartas. Algumas pessoas elas se sentem melhor se expressando através de cartas, então assim, de textos, né? Então, se perceber isso, busque ajuda médica. Estou sendo repetitiva em alguns pontos, porque eu extraí muito, tem muito conteúdo também nas mídias, né, que nos trazem excelentes informações. Vanessa vai me falando do tempo, tá? Tá tranquilo. Quando acontece da pessoa também apresentar, né, os quadros de fala sobre morte, começa a apresentar também muita falta de concentração, ou percebe que a pessoa está meio perdida, né, tá faltando uma clareza ali nos comentários dela, fica atenta para saber o que é que está acontecendo. Pode ser várias possibilidades, mas é importante buscar ajuda. A perda do apetite, perda de sono, né, que é insônia também, né, muitas vezes quando a pessoa ela está, alguma parte da vida não está bem, começa a acontecer esses desequilíbrios, mas quando o hábito alimentar começa a mudar muito, começa a ter muita insônia, né, alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, ou ela está preocupada excessivamente, ela está temerosa, né, algo está acontecendo, então a gente precisa ficar atento também, porque assim, o não dormir leva a um cansaço, né? O cansaço vai levar, né, a vários outros sintomas, então vai virando uma bolinha de neve. Daí por que eu tô falando para vocês que é importante que a gente fique atento a muitos sinais, a vários sinais, para poder ajudar o nosso próximo ou a nós mesmos. Eu sempre vou repetir muito isso, porque a gente costuma sempre olhar para o outro, né? E a gente olha pouco para nós, e muitas vezes somos nós que estamos cansados, estressados, e a gente não se ajuda. Se for uma criança, é triste a gente falar isso, as pessoas falam assim, imagina que uma criança pensa numa situação dessa, né? Eu já recebi uma criança em consultório que ela não queria mais viver. Para uma criança chegar a um ponto desse, gente, é sinal que algo muito sério está acontecendo. Então a gente tem que sempre estar aberto a ouvir o que é que está acontecendo. Muitas vezes o adulto tende a minimizar e falar que é invencionice, que viu na televisão, que é mentira. Fiquem atentos, prestem muita atenção no que aquela criança está falando. E lógico que vai tomar, né, as decisões, as medidas de acordo com a necessidade. Mas não ignorem, gente. A pior coisa que tem para um ser humano é ele ser ignorado, né? Isso acho que é o pior, tá? A hora que você quiser abrir para pergunta, você me fala, tá? Tá, tem perguntas? Ixi, tem um monte. Posso falar primeiro, eu vou falar essa tela aqui, né? Fica à Porque vontade. como que nós podemos ajudar? Que eu estou falando bastante de diálogo e tudo, mas eu queria falar sobre 4 itens bastante importantes. Aí eu vou começar a responder algumas coisas. Olha, o que ajuda? Ajuda a escutar, tá? Então, assim, escutar é a primeira coisa. O que é escutar, gente? É não fazer julgamento, é realmente você ouvir, é não ficar, sabe, tentando dar exemplo. Mas com fulano, com o vizinho, com o primo, com o parente X, aconteceu assim, ele resolveu assado. Cada um de nós somos diferentes, então ajuda muito escutar, acolher. E até mesmo, né, para que a pessoa também possa se responsabilizar pelos seus cuidados, perguntar para a pessoa, olha, você está pensando, né, como que você pensa em se ajudar, né? Como que eu posso te ajudar? Mas dar voz para aquela pessoa, reconhecer a autonomia que ela tem, né, e a responsabilidade por si mesma. É lógico que se você percebe que a pessoa não tem ideia nenhuma, né, então orientar, olha, vamos marcar uma consulta, vamos ao médico, vamos no posto de saúde, né? Acolher. A gente fala assim, eu tô escutando, eu tô acolhendo, depende da escuta, né?
E o acolher, ele está muito dentro daquilo que eu falei para vocês, sobre o não opinar, né? Não ficar rebatendo, não ficar criticando, né? Porque, assim, muitas vezes, aquela pessoa que está sofrendo, ela só quer ser acolhida. É muito simples. Ela quer um abraço, ela quer ser ouvida, né? Ela quer ter uma oportunidade de poder colocar para fora as dores dela, né? E quando a gente propicia isso, nós estamos fazendo um acolhimento, né? E nós estamos respeitando, então é muito importante. Demonstrar interesse e afeto. Muitas vezes nós incorremos em erros, né, de negativar a dor do outro, o sofrimento do outro, né? E demonstrar interesse é você estar ali mesmo pela pessoa, né? Às vezes a pessoa está falando do sofrimento dela, quem já não fez isso, né? Nós temos também as nossas questões e tudo, mas a pessoa está falando do sofrimento dela e a gente começa a falar do nosso. Mas teve uma época que eu vivenciei isso, teve uma época que aconteceu isso comigo, né? Então, é deixar um pouquinho de lado, né, as nossas questões, ter um pouco mais de empatia, muito mais empatia pelo outro e demonstrar interesse, né? Mostrar um afeto, mostrar companheirismo, às vezes é uma esposa, é um marido, né? É estar ali com aquela pessoa naquele momento que ela está precisando falar. Muitas vezes até, sabe assim, escrever mensagens para a pessoa, positivo, olha, né, eu estou aqui, né, para o que você precisar, mas não é assim, não é só dar mensagem e virar as costas, né? Eu sempre lembro quando a gente pergunta assim, tá tudo bem, tá, né? Será que a gente está querendo ouvir mesmo a resposta do outro? Né? Às vezes compensa, às vezes vale muito mais você perguntar assim, como você está? Como que estão as coisas? E deixar a pessoa falar. Quando a gente fala tá tudo bem, tá, é porque a gente já está afirmando, que a gente já está espera isso, né? Então são alguns cuidados na fala, né, no acolhimento que a gente todos nós temos condições de demonstrar. Tem algo muito bonito que eu gosto, é assim, todos nós, independente das condições financeiras, sociais, todos nós temos algo para dar para o outro, para ajudar, tá? Então, assim, acho que assim, se importar com o outro, né, é muito importante. Procurar ajuda. Então, assim, tem uma parte que a pessoa adoecida, ela não tem condições de procurar ajuda sozinha. Então, realmente, nós temos que pegar pela mão e levar, né? Que seja no SUS, que seja num convênio, que seja numa clínica escola. Já estou até adiantando uma parte aí que são as possíveis ajudas que nós temos. Mas o que acontece é procurar ajuda quando você percebe que a pessoa apresenta tantos sinais e que o risco é muito grande. Aliás, não é só quando o risco é grande. Quando nós temos dor de dente, o que a gente faz? A gente não procura ajuda? Esse procurar ajuda serve para nós também, tá? A pessoa adoecida. Porque muitas vezes ela percebe que ela não tá bem, então assim, não adianta ficar querendo enrolar, esperar que com o tempo ela vai melhorar, que as coisas vão se resolver sozinha. Gente, nós temos sinais que muitas vezes indicam, né? Nós percebemos que nós não estamos bem, não adianta querer ficar dando conta do mundo, da vida dos outros, nós temos que nos cuidar, né? E quando eu falo cuidar, busque um psicólogo, busque um profissional da saúde, né? E outros locais que eu vou indicar para vocês. Eu estou tentando não fugir muito, porque o foco é realmente essa campanha da valorização da vida, né? Contra incidências de suicídio, que é o Setembro Amarelo. Mas há várias maneiras, né, e locais que podem nos prover ajuda, tá? Então, daí essa importância de estar sempre atento àqueles sintomas que a pessoa está apresentando. Bom, deixa eu deixar a Vanessa me passar aqui algumas questões para dar tempo de responder também, né? Se tiver concluir, pode falar. Não tem problema se a gente passar um pouquinho. Fica tranquilo. Será? Não vai interromper? Não tem problema não interrompe não, Instagram não. Eu tô caminhando quase pro final. Quer deixar as perguntas pro final, então? Pode ser. Tá. Vou falar de redes de apoio, então, né? Que eu comecei a falar agora. Eu vou falar de uma que é muito nova, né? Que é da Unicef. É um portal, é um site que a Unicef criou, focado assim, em adolescentes, jovens, né, adolescentes. Então, assim, onde a pessoa ela entra nesse portal. Eu vou falar devagarinho, depois eu posso passar também para a Fraterna, para eles disseminarem, né? O Pode Falar Unicef.
Esse Pode Falar é um canal de ajuda para a saúde mental, onde o adolescente ele pode escrever ou ele pode acompanhar conteúdos. É como se a pessoa estivesse compartilhando a história de vida dela. E aí ela também pode colocar. Tem outros recursos também nesse site, tá? O site é o www.podefalar.org.br. Nossa, quem não é de São Paulo estranhou esse meu org agora, né? Pode falar. Pode Falar. Digita no Google, né? Não precisa nem se preocupar com www. Coloca assim, Pode Falar, Unicef, por exemplo. Vocês vão encontrar esse canal. Então, eu sugiro que os adolescentes... É .org? .org.br. Se tiver algum adolescente aí, né, porque vai encontrar um diálogo mais próximo ali da faixa etária também, né, mas sugiro que os adultos, os pais também, os responsáveis, né, entrem para conhecer também, tá bom? Tem o CVV, né, que é o nosso velho conhecido CVV. Eu achei bastante interessante que eles aproveitaram essas letras e agora eles estão colocando como vai você, né? Mas o CVV, ele é um centro de valorização da vida, o telefone é 188, tem o site também, né, que é o cvv.org.br. O CVV, como ele já é bastante disseminado, ele já é um serviço bastante antigo, se a pessoa colocar no Google CVV, o Centro de Valorização da Vida, rapidinho aparece também, né? E o telefone é 188. Se conhecer alguém, ou se você que está nos assistindo, né, não está bem, ligue para o CVV, né, tem todo um acolhimento, você pode falar como você está se sentindo, é para situações de emergências, sim, né, e a partir disso eles ajudam a encaminhar, né, garantir que a pessoa ela se mantenha ali, né, num determinado estado ainda de controle, né, até que chegue pelo menos uma ambulância, tem orientações, vale muito a pena. Então, gente, por favor, divulguem, né, esse telefone, o site também do CVV. Se vocês conhecem alguém que está adoecido, já deixe esses contatos próximos dessa pessoa também, para que numa emergência ela tenha com quem falar. O ideal é que a gente sempre se disponibilize e fale para aquela pessoa, olha, numa emergência me contate, né? Para que eu possa contatar ou seu familiar ou alguém mais próximo, né? Então, assim, é importante que quem está próximo de alguém vivenciando uma situação de sofrimento, deixe isso muito claro, tá? Que se ela não estiver em condições de pedir ajuda, pode contar com você, tá? Bom, as outras redes de apoio, muitas vezes até a gente está vivenciando várias situações, né, financeiras onde as pessoas não se encontram em condições. Existem clínicas, escola de psicologia, né, em universidades e faculdades que fazem tratamento psicológico, são por pouco tempo, mas já dá para fazer um acolhimento, né, um encaminhamento também de psicologia. Então, assim, é uma outra ponta também que de repente a pessoa pode buscar uma ajuda. O outro é o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, é do SUS. Ele é considerado um centro de portas abertas, né? Você não precisa passar por consulta para poder passar por um profissional no CAPS. A única questão é que o CAPS funciona de segunda a sexta, né? Até às 17 horas. Mas ele é um centro, né? Tem em vários bairros. E a pessoa passando por alguma situação que ela precise de ajuda, ela poderá ser avaliada que seja por um psicólogo ou por um psiquiatra. Tem o site também do SUS, que se você colocar, né, ajuda psicológica SUS, vai aparecer, e aí tem o site onde tem vários endereços de várias unidades próximo da residência daquela pessoa que precisar também. Bom, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela já vem há um bom tempo fazendo todo um trabalho em prol da redução de incidência de suicídio. Eu vou falar alguns bem assim rápido, porque o que nós estamos fazendo aqui também, que é essa parte de psicoeducação, né, a Fraterna fazendo esse trabalho de disseminação, né, dentro de todo esse trabalho que a Fraterna já faz. Então, assim, já faz parte de um trabalho de ajuda, de comunicação. Então, assim, mas a OMS, ela busca, né, que todos os governos criem meios de segurança, né, não dos governos, mas, assim, uma orientação para que nós, né, tem a parte do governo também, mas para que nós
busquemos criar meios de segurança para que aquela pessoa que está adoecida, ela não tenha acesso fácil a materiais que possam contribuir, né, para que ela definha a sua vida. Então isso daí é uma responsabilidade da família, é da casa, é das pessoas próximas. Então se a gente sabe que a pessoa não está bem, né, tirar de perto medicamentos, materiais pontiagudos, e aí vai, gente, é uma lista. O governo ele tem que disseminar essa informação. Então assim, para quem não sabe, foram feitos vários cursos, vários treinamentos de vários órgãos do governo, né, em prol da campanha do Setembro Amarelo. E todos os anos isso acontece, tá? E então, o que for da parte da família, nós também temos que nos responsabilizar e não só esperar que o governo faça alguma coisa. A parte de comunicação, ela também é disseminada para que várias entidades, né, trabalhem, né, com a disseminação de informação, porque quanto mais informações nós temos, mais nós conseguimos nos ajudar e mais nós conseguimos também ajudar o outro. E também, né, como eu falei para vocês, aquela notificação do suicídio, ela vai contribuir para levantamentos estatísticos e tomadas de providências. A promoção de competências socioemocionais para a vida, não só para adolescente, ele é um trabalho necessário também em várias instituições de saúde, porque assim, se nós desenvolvermos competências socioemocionais, né, nós conseguimos lidar com muitas outras situações sem tanto sofrimento. O que acontece hoje em dia é que essa parte do desenvolvimento emocional, né, ele está muito a desejar. As pessoas não conseguem lidar bem com frustrações, com perdas, né? Então, assim, é necessário fazer um trabalho de fortalecimento, né, de todos, gente. Tem indicação para adolescente, mas assim, isso a gente tem que começar lá, né, desde o início, para que a pessoa desenvolva todo esse instrumental e saiba lidar com situações frustrantes também, tá? Situações assim, não é só no pessoal, mas é no social também, né? Não é porque perdeu o emprego que vai dar cabo da vida, né? Teve perda financeira, gente, a gente tem que desenvolver, né, instrumentais para a gente aprender a lidar e principalmente conseguir olhar para nós mesmos e vermos que nós temos competências, né? Ou desenvolver competências necessárias para poder lidar com situações difíceis. Um ponto bastante importante também que a OMS prima também, orienta, é que a gente faça toda essa identificação precoce, né, para avaliação, gestão e acompanhamento de casos de adoecimentos que possam levar ao suicídio, né? Daí o porquê da importância de vários trabalhos a serem desenvolvidos por várias instituições, escolas. A Fraterna está fazendo o papel dela também quando convida um profissional para falar sobre isso. Bom, aí eu vou entrar no outro campo que são os valores, né? Então, o que uma pessoa também ela precisa ter ou perceber a existência, né? É uma pena que eu não estou podendo projetar para vocês, mas peço desculpas, hein? Bom, o que nós temos de valores na nossa vida? Nós temos, né, para muitos, para alguns não, mas para muitos nós temos a família, os grupos, né, sociais que nós participamos, a nossa religião. E aí, independente se eu estou na Fraterna, que é uma casa espírita, gente, qualquer religião, né? Ou até tem pessoas que não têm a crença, mas ela não tem uma religião, mas ela tem uma crença, né? De que ela pode fazer algo, de que ela, né, que o agente de mudança na vida dela é ela mesma. Quando a gente perde esses valores, né, o que? A religião, ou a crença em nós mesmos, ou as nossas relações familiares, as relações com os grupos, né, que nós participamos, né, socializamos, nós perdemos uma boa parte de nós. É onde nós nos vemos sozinhos. E aí falar de né, nos vemos sozinhos, eu trouxe uma frase aqui que fala assim: solidão não é estar só, é estar vazio. Quando eu falo para vocês que nós nos vemos sozinhos, é porque o estar só, às vezes, para algumas pessoas, também é estar vazio, né? É quando nada tem sentido, é quando eu também já não sinto mais nada.
E essa situação, ela existe, tá? E ela é desesperadora, porque a pessoa, ela não sente nada. Ela não sente que ela pode alguma coisa, ela não sente que ninguém pode ajudar. É um sentimento de total falência, esse estar vazio, tá? Porque assim, nem sempre estar sozinho é o problema. Muitas vezes a pessoa, ela está sozinha, ela está vivendo ali na privacidade dela, né? Que a gente poderia falar na solidão dela, mas ela está acompanhada de vários valores, né? É o estar vazio que é o perigoso. Tá bom? Era isso, né, que eu trouxe hoje, né, para apresentar para vocês. E agora eu estou disponível para contribuir aí com alguns comentários, né, que eu consiga ajudá-los a sanar as dúvidas. Tá. Eu vou falar a pergunta, não sei se desapareço, não sei como é que a gente faz. Primeiro eu quero... Pessoal, o pessoal tá participando, o pessoal tá mandando muita mensagem, Cláudia, não sei se você tá acompanhando, tá vendo. Mas enfim. Eu gravei algumas. O pessoal tá mandando mensagem aqui, tá falando bastante. Algumas pessoas pedindo ajuda, aonde pedir, como fazer. Pessoas que estão passando por um momento triste, difícil na vida, ainda mais com essa fase de pandemia, que não foi fácil. Muitas pessoas perderam entes queridos com esse vírus, enfim. Então, eu acho que é legal você dar uma enfatizada depois nesses canais de comunicação, mas se vocês quiserem, pessoal, eu vou deixar depois na legenda dessa live, eu acho que é legal, nos comentários, todos esses canais que a Cláudia comentou, tá? Para vocês poderem acessarem. Então, eu vou deixar todos, é só vocês olhar lá, ver. Eu vou deixar todos, CVV, enfim. O Pode Falar. O Pode Falar, eu vou deixar todos escritos, eu acho que é importante, porque todos os comentários que eu fui escrevendo, conforme você foi falando, eu fui escrevendo, só que isso vai se perder, né? Esses comentários que a gente fez agora vai se perder. Mas depois que a live for publicada no Instagram, eu vou deixar tudo lá e no YouTube também, tá? Então eu vou deixar escrito lá bonitinho. No YouTube, inclusive, eu consigo deixar o link. Então já fica, né, de ajuda pra vocês. Eu vou deixar o link no YouTube, é só vocês clicarem em cima na descrição do vídeo, que aí vai ficar mais fácil pra vocês entrarem em contato. Eu acho que já é uma grande ajuda, tá? E, nossa, que conhecimento, né? Quanta coisa boa, porque você vai escutando, você se vê em algumas situações e você pensa em pessoas nessa situação. A primeira pergunta é minha mesmo, tá? É pessoal. E, inclusive, o Michel fez uma pergunta parecida, qual que eu pensei em fazer. Primeiro ele perguntou, como é que a gente ajuda uma pessoa que mora sozinha? E a minha pergunta é, e como é que a gente ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada? Porque eu acho que essas duas estão até próximas, né? Então, não sei como fazer. É uma perguntas excelentes, né? E bem difíceis. Primeiro, assim, se a pessoa mora sozinho, a gente tem que entender, assim, que ninguém está tão sozinho a ponto de não ter uma pessoa de contato. Daí o porquê que eu estou trabalhando bastante com vocês na informação de perceber o outro. A pessoa, ela pode morar sozinha ou estar sozinha, mas alguém de contato ela tem. Então, muitas vezes somos nós. Então, lembra aquela pergunta que eu falei para vocês, né? Como você está? Muitas vezes a gente está conversando com colegas, a gente está falando, sei lá, de um possível passeio, de um possível, de um final de semana que tivemos e tudo, e você percebe aquela pessoa abatida. Você percebe no olhar dela, muitas vezes, ou que ela chorou, ou que tem alguma coisa ali, né, que está diferente naquela pessoa. Então, a gente tem que ter a humildade e a empatia de chegar, parar com os assuntos e falar, como que você está? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Então, para essas pessoas que vivem sozinhas, elas vão depender um pouquinho mais sempre da empatia do outro, né? E do interesse de ajudar. Bom, mas ela está sozinha, mas ela percebeu que ela não está bem, né? Vamos pegar um cenário assim que ela não tem um convênio, não tem como pagar um profissional. Gente, ligue para o CVV. No CVV, eles vão ter várias informações. A gente tem que ver que são anos aí de experiência, né? Então, assim, se a pessoa estiver em condições, porque tem isso, eu estou considerando uma pessoa sozinha, né? Que não apareceu um amigo, um familiar, né? Que percebeu que ela não está bem. Mas essa pessoa ainda está em condições de pedir ajuda, né? Vai no CVV. O CVV não é também só para emergências, urgências, assim, de último, né? Porque muitas vezes esses casos, na verdade, já é questão de ambulância e pronto-socorro, muitas vezes. Então, a pessoa ter esse telefone próximo dela. Uma outra coisa é ter o telefone de pelo menos alguém que essa pessoa confia, né?
e que ela possa pedir ajuda num dado momento e falar assim, vem aqui na minha casa, eu não estou bem, né? Para vocês terem uma ideia, eu conheço uma pessoa da minha região que eu socorri ela na rua, mas eu achei que ela estava ajudando uma outra pessoa e quando eu fui ver ela estava alucinando, né? E aí eu conversei com a outra pessoa que na verdade estava ajudando, não era o caso com essa pessoa, e a gente conseguiu promover uma ajuda. Então, assim, é se dar um pouco mais para o outro, né? E ali não tinha nada a ver se eu era psicóloga, se eu não era. Na verdade, eu percebi que algo estava acontecendo, eu fui lá tentar ver e ajudar. Então é isso. Bom, agora sim, vamos no caso, a pessoa ela é sozinha, ela não tem condições de pedir ajuda, né? Gente, é um caso complicado, porque assim, ou se ela mora num prédio, por exemplo, um síndico tem que ser comunicado de que algo está acontecendo no apartamento X, né? Ou essa pessoa, ela comunica a alguém, de novo, é sempre assim, vai depender dessa pessoa, deixar o nome, deixar a indicação de alguém que possa vir ajudá-la, né? É uma situação bem difícil, assim, que eu acho que dá pra gente tentar refletir melhor. Pensem aí vocês, o que é que vocês fariam numa situação dessa, né? A pessoa sozinha e sem condições de pedir ajuda. Em alguns casos, é necessário que a família entre no local onde ela more, né? E leve, socorra, tá? Daí o porquê que a gente tem que perceber o quanto é importante evitar tantos afastamentos, né? É algo para se pensar. Eu acho que essa pergunta ela fica um convite, né, para nós, né? O que é que nós podemos fazer com uma pessoa que se isola, por exemplo, né? O que será que é possível? Tem uma outra questão que vocês pontuaram que é... Eu perguntei sobre como ajudar uma pessoa que não se vê com depressão. Inclusive, também é uma pergunta da Regina aqui. Quando a pessoa não se vê, se quiser repetir a pergunta, não sei se vocês me escutaram bem. Como ajudar uma pessoa que não se vê adoecida? Eu não vou usar só o termo depressão, porque eu trouxe vários sinais para vocês, várias situações no qual a pessoa pode estar em risco, né? Como ajudar essa pessoa? Assim, um pouquinho que eu acabei me perdendo, eu fui repetir a pergunta, né? Como ajudar uma pessoa que está adoecida. Que está adoecida e não se vê. Exatamente. Eu vou falar para vocês, sabem quem é comum acontecer isso? Profissionais de saúde. Né? Então, assim, se tiver enfermeiros aí, né? Se tiver... muitas vezes professores também, né? Muitas vezes a gente, vamos incluir, muitas vezes a gente sempre acha que é o outro que está adoecido. Lembra que eu falei no início, né? E nós nos negamos em relação a isso aqui eu consigo lidar, isso aqui eu conheço, eu vou me virar, né? É necessário que a pessoa próxima comece com muito tato, porque tem a questão de, muitas vezes a pessoa é da área de saúde, ela entra numa negação tão grande. Então, é necessário que um colega, que um profissional, que um gestor, né? Chegue nessa pessoa e pontue, olha, você percebeu que você está mais agitado? Você percebeu que tá decaindo muito a qualidade do seu trabalho? Olha, você percebeu, porque isso não é crítica, gente, dependendo do jeito que a gente fala, a gente apresenta essas questões, mas com um sentimento de preocupação mesmo, é uma preocupação real. Começar a pontuar para a pessoa o que a gente está percebendo nela, né? Você já pensou e chegar e falar, você já pensou em procurar ajuda? Você precisa de companhia, você precisa de ajuda. Olha de novo ali a pessoa se dispondo para ajudar o outro, né? Então, assim, é mais comum, essa pergunta foi perfeita, mas a questão principalmente de profissionais de saúde entrar em negação, né? E ficar protelando muito para buscar ajuda é muito grande. Cuidadores adoecem muito. Eu dei uma palestra sobre cuidadores, né? O cuidador sempre acha que ele tem que estar ali cuidando do outro. E ele vai protelando, ele vai adoecendo e ele não vai percebendo. É necessário. Gente, porque não é possível. Nós estamos usando máscara hoje em dia, né? Então nós estamos muito mais voltado no olhar do outro, né? Do que antes. E o olhar, nosso olhar é a janela da alma, né? Muitas vezes a gente está com um sorriso, mas o olhar está triste ali.
Então, assim, é estar mais atento ao nosso próximo. Olha que, né, uma campanha maravilhosa, ela nos convida a ficar mais atento ao outro, tá? Vamos para a próxima. Espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que é da Marisa Borim. Não, pode deixar aqui, aí você já repete. Perguntando se é hereditário, se tem fundo hereditário. Então, eu não sei se você está perguntando, Marisa, sobre a depressão. É mais a depressão, né? Uhum. Ou se seria a questão do suicídio, tá? O suicídio, ele nunca acontece sem um motivo. Pode sim haver histórico na família, né? E a pessoa, não é que ela, né? Ela tem uma questão emocional, a gente tem que considerar isso, que para a pessoa ir para uma atitude dessa, né, tão extrema, é porque ela está em sofrimento. Né? O que nós falamos é assim, a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento dela. Né? Que seja um sofrimento porque perdeu o emprego, um sofrimento por questões familiares, né? Ela tem uma questão emocional, né? E aí a gente fala assim, pode ser hereditário. Imagina uma pessoa que já vivenciou isso na família, né? Se por acaso ela não recebeu ajuda, se ela não foi bem acolhida, vocês concordam que ela tem uma questão dela, né? E pode sim pensar que a solução seja essa, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu sugiro sempre assim, busque ajuda. Busque ajuda. Independente se vem na mente que é hereditário, não importa o motivo. O que a gente tem que fazer é buscar ajuda, né? E tomar muito cuidado, gente. Eu falo isso porque outro dia eu fiz foi também uma live, né? Um papo com outro grupo, em outro local, e falaram-se sobreviventes de abusos, né, de estupro, também viram, né, estupradores. Olha só, não, muitas vezes são pessoas que se tornam até mais cuidadosas, mais cautelosas, são pais extremosos, né? Então a gente não pode, né, estender que uma pessoa que vivenciou isso, por mais difícil que seja, ela também cometerá, né, terá esse mesmo modo de lidar com as outras situações, tá? A gente precisa tomar bastante cuidado, mas foi excelente, sim, a sua colocação. Tá. Essa pergunta já respondeu sobre criança sofrer depressão? Sim, já falou. Acontece muito, ainda mais hoje em dia. Gente, eu presenciei outro dia, eu tinha assistido esse vídeo que é maravilhoso, eu quero muito passar para vocês. Eu assisti o vídeo num dia, né, assisti, né, dos pais só ali no celular. Outro dia eu fui numa consulta, eu presenciei. A criança se mexia, ela fazia, ela vai, e o responsável pela criança, né, estava no celular. Eu não vou falar o sexo, mas a pessoa responsável pela criança ficou o tempo todo no celular. Aquela criança, ela deixa de ter importância para aquele responsável, para aquele genitor. Ela pode entrar em depressão, é uma criança que está ali, para que veio, né? Olha só, né? Para que coloca uma criança no mundo se você não está disposta a dar atenção para ela, vai ficar dando atenção para um aparelho? A gente tem que repensar muito os nossos valores. Desculpa, assim, eu ter sido um pouco dura, mas a gente tem que repensar muito os nossos valores. De quem é a culpa se alguém morre por suicídio? Se quiser repetir a pergunta, não sei se eles escutaram, eu acredito que sim, né? A pergunta é, de quem é a culpa se alguém morre por suicídio? Será que o mais importante é a gente encontrar um culpado ou encontrar um motivo? Né? Eu estava falando para vocês, se são genitores, né? São os responsáveis, né, por uma pessoa. Essa pessoa cresceu sem receber atenção, de quem que é a culpa? Se de repente ela desenvolve alguma questão emocional, algum problema aí, algum transtorno, né, de saúde mental, de quem que é a culpa? É dela? Né? Então, assim, eu acho que... E outra também, né? A gente tem que sempre considerar que não dá pra gente ficar o tempo todo atento ao outro, né? Porque tem pessoas que demandam muita atenção, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? O excesso de atenção também, né? O excesso de proteção também, né? Mas assim, me desculpem, mas assim,
encontrar o culpado não é mais o importante. Eu acho que a gente tem que encontrar, né, o que causou, né, qual foi a situação de sofrimento. Porque, assim, podem existir culpados, e existem, né? Mas, assim, se a gente não cuidar da situação que está atormentando, que está adoecendo a pessoa, porque nós temos que ir além, nós temos que superar, né, o agente que a gente está querendo culpar ali. A gente tem que encontrar a solução para o problema que a pessoa está enfrentando, né? E uma coisa, assim, é arranjar solução para problemas, não é nem colocar em cima, nem embaixo do tapete, e nem é evitando, muitas vezes é enfrentando, é lidando com os conflitos, lidando com os problemas que nós amadurecemos, que nós criamos mais instrumental, mais habilidades e aprendemos, né, a lidar com aquela questão e de repente até perceber, dar outros sentidos, dar outros significados e perceber que aquela questão não era tão grande como nós estávamos enxergando. Primeiro a gente enxerga uma situação como se fosse um monstro. Eu ia falar iceberg, mas iceberg é só a pontinha, o restante está lá. Então é lidar com tudo o que está lá, escondido também. Tá. Tem algumas perguntas que você já respondeu. Deixa eu ver. Por que as pessoas se automutilam? Então, há vários estudos, né, e até falas mesmo de pessoas que cometeram, né, a automutilação, que é uma forma que elas encontram para lidar com as emoções, né? Mas buscar uma ajuda profissional, né, a pessoa vai aprender a lidar com as emoções dela de uma forma muito mais saudável, né? Muitas vezes a pessoa se fere porque ela não consegue lidar com aquilo que está fazendo adoecer, né? Então, só que isso, na verdade, não ajuda, só machuca mais, só leva mais atormentação, mais sofrimento, né? O aprender a lidar com aquela emoção causadora desse sofrimento, né? De uma forma muito mais saudável, traz muito mais qualidade de vida, consegue fazer ocorrer a extinção do comportamento também, né? Sempre com muito acompanhamento, mas é possível, né, deixar de se automutilar, tá? Então precisa lidar com a questão em si. Para vocês verem, é sempre assim, lidar com o problema que está causando aquele sofrimento. Muitas vezes a gente também não sabe, né? A pessoa que está vivenciando aquilo, ela não sabe qual que é a questão real. Então, conforme ela vai conversando com um profissional da saúde, ela vai relatando o sofrimento dela, ela vai dando sentidos, ela vai entendendo, né, o que leva ela a fazer aquilo, tá? Como você pode evitar a depressão e a ansiedade? Existe uma fórmula secreta? Difícil, né? Se alguém inventar essa fórmula, a pergunta é muito boa, assim, né? Se alguém inventar essa fórmula, né, divide com a gente. Mas, assim, uma das formas de não adoecer, vamos falar assim, né, engloba várias áreas, é um construto de equilíbrio em várias áreas, né? Que é muito importante a gente falar, a alimentação é muito importante. Porque um corpo bem alimentado, o teu cérebro, o teu organismo recebendo as proteínas necessárias, né? A nossa produção de todos os hormônios bons, todas as proteínas que nós precisamos, né? Elas acontecerão, né? Serão absorvidas pelo nosso cérebro, né? Não é só o cérebro que comanda o corpo, mas ele é uma peça fundamental. E nós temos o intestino, que ele é um cérebro também, mas não vou ficar entrando em detalhes técnicos, né? A alimentação é muito importante, a prática de atividade é muito importante. O próprio cuidado com a saúde, né? As mulheres, elas têm uma tendência maior a irem médicos, né? Então, assim, esse foco no cuidado da saúde, né, é bastante importante também. Então, assim, tem como evitar? Tem. Evitar não, contribuir para amenizar, né? Agora, por exemplo, assim, muitas vezes a pessoa ela está entrando em depressão, ela está entrando em adoecimento por causa do trabalho. O trabalho é muito importante, gente. O trabalho também é motivo de saúde. Eu também não quero, né, trazer o trabalho como algo ruim aqui. A pessoa precisa se perguntar também se o que ela está fazendo é prazeroso, se era o local que ela gostaria de atuar ou não. E convenhamos, muitas vezes nós não temos escolha naquele momento,
mas nós podemos mudar a nossa vida, né? Então a gente não consegue controlar o passado. Chico Xavier, né, tem uma frase que explica bem isso, né? Mas nós podemos mudar o nosso futuro. Então, assim, se eu não estou feliz num emprego, numa atividade, numa profissão, se eu não me encontrei ainda, sempre é tempo, gente. Cada vez mais a gente vê histórias de pessoas buscando, né, o seu lugarzinho ao sol. Então, assim, são vários, né? É a união de vários fatores que vão nos fortalecendo, tá? E quanto mais fortes e equilibrados nós estamos, menor é a tendência de um adoecimento, tá? Mas a gente tem que considerar que muitas vezes são outras questões, né, que nos levam também ao adoecimento, mas quando nós estamos bem fortalecidos, a nossa compreensão, o nosso autocuidado, ele é sempre muito mais saudável, muito mais positivo. Uhum. Eu acho que é isso, Cláudia. Tá? A maior parte das perguntas você já respondeu, já havia respondido, então eu acabei nem lendo novamente, mas foi ótimo. Então, bom, eu também agradeço, né? Tô vendo aqui que nós passamos um pouquinho do horário, mas eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço a todos aqueles que vierem assistir essa live, né? Não tinha a intenção de cobrir tudo, porque assim, precisa de muito tempo para a gente esmiuçar muito esse assunto, mas o principal era trazer, né, deixar vocês bem conscientes dos sinais, né, que é possível a gente perceber, e principalmente das redes de apoio, né, como a gente pode ajudar também, ou dar indicações de como ajudar, tá bom? Então eu agradeço muito a Fraterna pelo convite, agradeço a todos vocês, e eu acho que dá pra gente ir para a oração de fechamento. Pode fazer, por favor. Né? Então vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós tivemos, que Ele abençoe a cada um que esteja assistindo, os que virão assistir também, que abençoe os nossos lares e que cada vez mais o Gama consiga trazer, né, assuntos, contribuições para ajudar muitas pessoas aí, né, porque o foco do Gama é a questão da saúde, né, e a gente cada vez mais poder contribuir. Então vamos agradecer muito a Deus, né, por essa oportunidade. Eu agradeço a todos vocês e que a gente possa agora estar nos nossos lares, né, uma vez que nós estamos numa live, né, mais em paz, mais aliviados também e com muito amor, tá? Um grande beijo no coração de todos, um grande abraço. Até mais. Tudo bem, gente. Ó, muito obrigada a todo mundo que participou. Uma boa noite. Beijo. Tchau, tchau.